Muito bem, para mim sempre é uma satisfação enorme poder estudar a palavra de Deus com vocês. E o tema da mensagem de hoje é vitoriosos como Jesus. Todos nós somos tentados. Ser tentado não é pecado. O problema está quando se cede à tentação. Quando se alimenta a tentação, aí pode se tornar pecado. Então eu quero falar um pouco sobre como Jesus vencia as tentações. Como nós podemos vencer as várias tentações que enfrentamos a cada dia e sermos vitoriosos. O texto bíblico, então, está no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 4, os versículos de 1 a 13. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 1 em diante, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor Deus, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram estas tentações de toda sorte, aproximou-se dele o diabo até momento oportuno. Esta passagem nos apresenta algumas lições sobre a tentação de Jesus. Eu quero começar destacando que Jesus, ele é apresentado nas Escrituras como sendo o segundo Adão. De acordo com 1 Coríntios 15, o versículo 22 e 45. O segundo Adão veio mostrar para nós que era possível que o primeiro Adão fosse tentado e ele poderia ter vencido a tentação juntamente com sua querida esposa. O primeiro Adão estava num ambiente perfeito, era perfeito e tinha muitas outras situações favoráveis. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele tinha a natureza do primeiro Adão, a natureza em questão de mente, de coração, não conhecia o pecado, não desejava o pecado, mas o segundo Adão, ele herdou o corpo fragilizado do segundo Adão, no caso do primeiro Adão, após o pecado. Adão não sentia cansaço, não sentia fadiga, não sentia fome. Esses foram sentimentos que só vieram após a queda. Neste caso, Jesus é diferente da gente nesse aspecto. Jesus nunca sentiu vontade de pecar. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca sentiu vontade de pecar em nenhuma delas. Jesus também tem uma grande diferença para nós, quando se fala da força, do poder que cada tentação vinha sobre ele. De acordo com 1 Coríntios 10, versículo 13, Jesus, quando nós somos tentados, ele mede a tentação que vamos enfrentar. É por isso que em 1 Coríntios 10 diz que nenhum de nós
enfrentamos uma tentação que não seja humana, mas junto com a provação sempre vem uma saída. Em outras palavras, Deus vai mandar a tentação conforme podemos suportar. Então, quando o diabo vem me tentar, quando o nosso inimigo vem tentar a gente, Deus olha para a gente e dá a permissão para a tentação de acordo com o que Ele conhece a gente. Ele olha para mim e diz assim: essa tentação Ele resiste até 70%. Então Ele mede a tentação e coloca no limite. E o inimigo não consegue ultrapassar esse limite. Quando olha para um crente mais firme, né? Talvez alguns crentes aqui que têm mais tempo de igreja, homens e mulheres bem consagrados, ele olha e diz assim: essa irmã aqui eu acho que aguenta até uns 80%. E vai medindo. Talvez aquele que já está muito recente na fé, Deus olha e diz: esse aí só aguenta uns 50%, 60%. E ele vai avaliando. Mas com Jesus, quando a tentação veio, todas elas vieram no limite máximo de 100%. A tentação mais difícil que Jesus enfrentou não era pornografia, não era lascívia, não era se roubaria ou não, se mentiria ou não. Jesus ele experimentou tentações que eu e você nunca vamos compreender. Entre elas, ele tinha o todo poder como Deus, mas não poderia usar esse poder em seu benefício. E esta era a sua maior tentação constantemente. Jesus, inclusive, veio de um paraíso, de um lugar perfeito, cheiro agradável, música agradável, incrível, tudo era perfeito, para viver num mundo que já experimentava a história do pecado há mais de 4.000 anos. Então, para ele, resistir, viver neste mundo, cada momento era sofrimento. O pecado para nós nos atrai, nos seduz. Para Jesus, o pecado lhe causava dor. Ele compreendia e sentia o pecado em 100% da sua malignidade. Para Jesus, cada momento que viveu nesse mundo foi doloroso para ele. Há uma citação que eu gosto muito de mencionar quando eu falo sobre tentação, que está no livro Grande Conflito, página 510, que diz o seguinte: sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido. Quando o inimigo nos tenta, ele jamais poderá nos derrubar, a menos que a gente concorde, que a gente consinta. Por mais forte que seja a tentação, ele depende da minha permissão e da nossa autorização. Ele pode ser insistente, ele pode forçar a barra, mas ele não pode decidir por mim e por você. Graças a Deus por isso, né? Então, no fim da história, todos somos responsáveis pelas decisões e pelos pecados que nós cometemos. Mas louvado seja Deus, que onde houve o pecado, superabundou ou sobrou a graça e a misericórdia. E Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. No versículo 1, nos chama a atenção que o Espírito Santo guia Jesus para o deserto. O mesmo Espírito que o guiou, que o ungiu no batismo, é o mesmo que o guia para o deserto. Eu acho isso um tanto estranho. Como é possível uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo passar por tentações? Como pode um cristão fiel a Deus passar por adversidades? O Espírito Santo foi quem guiou Jesus para o deserto. E vale a pena lembrar que sempre que Deus teve uma grande missão para alguém, Deus sempre fez essa pessoa passar por algum deserto. Observe Elias. Antes dele poder ter um ministério poderoso, viveu no deserto. Você encontra João Batista, antes do ministério público, uma passagem pelo deserto. Você encontra Moisés, antes de guiar o povo de Israel, passagem pelo deserto. O povo antes de entrar em Canaã, passagem pelo deserto. Paulo, antes de fazer o ministério poderoso, 3 anos no deserto da Arábia. Então não se zangue com o Senhor se você tiver que passar por um deserto. Não fique chateado com Deus se talvez nesse momento você estiver passando por um deserto.
Porque uma coisa eu posso te garantir: a pessoa que segue a direção do Espírito Santo não vai terminar seus dias no deserto. O nosso destino será no reino do céu, no Monte Sião. Nossa vida não vai acabar num vale e nem no deserto, mas vai continuar no Monte Sião com os milhares de salvos. Assim foi com Moisés, que foi ressuscitado, assim foi com Elias, que foi transladado, e assim será com você e eu, se permanecermos sob a direção do Espírito Santo. Mais vale estar num deserto cheio do Espírito Santo do que num jardim vazio da presença de Deus. O que define o nosso fracasso diante da tentação não é a presença do inimigo, mas é a ausência do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, não iremos ser vencidos de forma nenhuma. É por isso que vale a pena sempre a gente se perguntar: qual é o Espírito que tem guiado você? Você tem, como povo de Israel, sempre se perguntado, assim como aquela coluna de nuvem guiava o povo, você tem se perguntado cada dia se o Espírito Santo tem guiado você? Se você tem sido cada dia guiado pelo Espírito Santo, louvado seja o nome de Deus. Mas se tem algum outro Espírito que está guiando você, que não é o Espírito Santo, lamento, e o inferno está te aplaudindo e você vai sofrer. Você vai acabar sofrendo demais da conta. Por isso, vale a pena, ainda que esteja passando pelo deserto, por vales de sofrimento e solidão, vale a pena seguir em frente, desde que você esteja sendo guiado pelo Espírito Santo. No verso 2 diz que Jesus teve fome. Depois de um prolongado jejum, 40 dias aqui é apresentado, mas no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 2, há mais um detalhe que é apresentado nessa narrativa. É dito que ele passou 40 dias e 40 noites, semelhante a Moisés, que inclusive Moisés teve essa experiência sobrenatural 2 vezes. Por que eu quero destacar essa expressão dias e noites? Havia uma festa muito comum na região ali da Palestina, chamado o Ramadã. No Ramadã, esses religiosos, eles passam o dia sem comer, só que eles dormem durante o dia, e à noite eles comem bastante e ficam acordados. Neste caso, o evangelista faz questão de destacar que Jesus passou dias sem comer, noite sem comer. Jejum e oração foi o que Jesus fez neste período. Por falar em jejum e oração, a gente precisa sempre observar que jejum e oração não é para impedir que o diabo nos tente. Não é para isso. O jejum e oração não é para impedir que sejamos tentados. Não. O jejum e oração é um recurso que Deus colocou à nossa disposição para vencermos a tentação. Jesus estava em oração e em jejum, foi tentado, mas venceu a tentação. Deus colocou esse recurso à nossa disposição. Há quanto tempo que você fez um jejum? Não precisa necessariamente ser um jejum de um dia inteiro. Que tal algumas horas? Que tal se você ter uma dieta um pouco mais simples? Geralmente, quando uma pessoa consegue, pelo poder do Espírito Santo, controlar o apetite, ela consegue controlar outras tentações também. Foi na tentação do apetite que ele conseguiu, o inimigo, derrubar Adão e Eva. E foi nesse primeiro ponto que tentou derrubar o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem sérios problemas com o apetite, peça a Deus forças. O Espírito de Deus está à nossa disposição. E quando se controla a boca, geralmente se controla outros órgãos com menos dificuldade. Jesus nos dá esse exemplo. Quando eu olho para Jesus no deserto, é inevitável você fazer uma comparação com o primeiro Adão no jardim do Éden. Veja o contraste. Adão no jardim, Jesus no deserto. Jesus com fome, Adão provavelmente sem fome. Jesus esgotado, lábios ressecados, pele queimada, pálido, faminto, quase
morrendo ali no meio do deserto. Adão, as condições mais favoráveis possíveis. Nesse momento, o tentador pensou: agora eu posso vencê-lo. E nós sabemos que Jesus tinha uma tremenda responsabilidade conosco, e tem. Se Jesus cometesse um único pecado, todo o plano da salvação teria sido arruinado. Todos estaríamos perdidos, e inclusive ele. Diferente de nós, que podemos pecar, que não quer que pequemos, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai que não cansa de interceder por nós. Mas Jesus não poderia se dar, eu diria assim, a esse luxo de cometer um pecado. O tentador, ele sempre é muito astuto, ele é forte, mas ele é covarde. Ele geralmente procura nos assediar quando estamos em condições e circunstâncias desfavoráveis. Observe o momento em que ele vem tentar Jesus. Ele vem na hora que ele estava cansado, com fome, ali enfraquecido. E é preciso ter muita atenção a gente também. Sabe os dias que você está no limite, que você está nas pontas dos dedos, está com os nervos na flor da pele? Tenha mais cuidado. O inimigo, ele é covarde. Às vezes ele se aproveita exatamente desses momentos para poder nos derrubar. Inclusive, por falar em tentação, Tiago 1, versículo 13, ele nos mostra que Deus não tenta ninguém. Tentador é o inimigo. Deus nos prova. E qual é a diferença, pastor? A diferença é sim. A tentação vem para nos destruir e nos derrubar. A provação permitida por Deus vem para nos levantar, nos fortalecer, nos tornar melhores. Essa é a diferença. Deus não tenta ninguém. Deus nos prova, porque Ele sabe que vamos passar pela provação e dela sairemos melhores. O Espírito Santo levou Jesus para ser provado, mas o tentador estava ali para derrubá-lo. No versículo 3, não demora muito para que o tentador seja identificado. A princípio, Jesus pensou que aquele anjo era um anjo de luz vindo do céu para confortá-lo, para fortalecê-lo, dar algumas palavras de encorajamento por alguns instantes. Mas assim que ele abriu a boca, ele disse a palavrinha "se". Quando ele disse "se tu és", ele já identificou, porque Jesus acabara de ouvir no seu batismo, as palavras do Pai ainda ecoavam nos seus ouvidos, e o Pai tinha dito o quê? Você é o meu filho amado, que eu tenho muito prazer, em que eu me comprazo. Então, se fosse um anjo do céu, com certeza não estaria duvidando da sua divindade, duvidando que ele fosse o Filho de Deus. O inimigo, ele se apresenta geralmente disfarçado. Ele se disfarça às vezes na forma de uma bebida, na forma de um filme aparentemente interessante, às vezes até de uma brincadeira aparentemente inocente, numa amizade imprópria. Então tem várias formas de se disfarçar. Deus se oculta para se revelar. Deus se ocultou numa forma de uma sarça, de uma nuvem, de uma música para se revelar. O inimigo não. Ele se oculta para poder ele não ser identificado. Mas não é impossível identificá-lo. É só estar atento à palavra de Deus. Inclusive, por falar em palavra de Deus, o inimigo não quer que eu e você diga que não acredita na Bíblia. O inimigo não faz questão de fazer eu e você não acreditar na verdade. Não precisa disso. Ele não quer que você diga que o sábado não precisa ser guardado. Ele apenas quer que você seja negligente na guarda do sábado. O inimigo não precisa que eu diga que Deus não existe. Ele quer apenas que eu duvide do cuidado dele por mim. O inimigo não precisa que eu diga que não acredito na Bíblia. Ele quer apenas que eu negligencie o estudo dela. O inimigo não precisa que eu diga que Deus não ouve as orações. Basta apenas que eu duvide da resposta de Deus. O inimigo não queria fazer Jesus acreditar na mentira. Ele queria apenas que Jesus duvidasse da verdade. Quando se coloca em dúvida, aí agora era tudo o que ele precisaria. O inimigo, inclusive, na sua ousadia, tentou fazer Jesus ver coisas que não existiam. Ali naquela região do deserto, sempre havia muitas pedras, algumas delas até um tanto arredondadas, meio escuras, meio que parecidos com um pão integral, assim, meio escurinho.
e ele tenta fazer Jesus ver naquelas pedras pães. Eu fico pensando o nível de petulância, de ousadia do inimigo. Ele chega para Jesus, diz assim: você é mesmo filho de Deus? Porque o filho de Deus que eu conheci lá no céu não era assim. Era majestoso, era poderoso, não podia nem olhar para ele direito, tinha que baixar a fronte, colocar as asas sobre o rosto. E você não parece. Olha para a sua situação, está fedendo, você está horrível, você parece um maltrapilho, você está fraco. Como é possível você ser filho de Deus? Muitas vezes o inimigo tem mais ou menos essa abordagem com a gente. Se você é fiel, por que está passando por essa tribulação? Se você é fiel, se Deus te ama, por que você está doente? Se você é fiel, por que você está desempregado? O inimigo, ele tem suas várias abordagens, e agora ele tenta fazer Jesus ver o que não existe. A tentação, na verdade, sempre é uma ilusão. O pecado sempre nos ilude, porque se o pecado se apresentasse exatamente como ele é, nós teríamos medo do pecado. Então ele cria a ilusão, e ele tentou iludir o Deus que havia dado pão no deserto mais de 40 anos. Ele tenta fazer Jesus duvidar que tinha poder de criar pão. Claro que Jesus não respondeu à tentação criando pão, mas disse: está escrito. Em Deuteronômio 8, verso 3, o próprio Jesus já havia dito essas palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No evangelho que lemos em Lucas, essa resposta vem só uma parte, mas quando você compara essa narrativa com Mateus capítulo 4, versículo 4, existe esse complemento: de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: eu sei a palavra que o Pai me disse, eu sei o que ele me falou, eu sei o que eu ouvi, eu não duvido da palavra do meu Pai. Primeiro ponto para vencer a tentação: acredite na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, e a cada tentação responda com a palavra de Deus. Não negligencie o seu tempo de aprender a palavra de Deus. Eu fico às vezes um pouco triste por ver pessoas jovens e pessoas mesmo adultos e idosos. Eles sabem descrever séries, filmes, times, mas não conseguem recitar um verso bíblico. Não consegue gastar nenhum tempo para aprender nenhum verso, para memorizar. Então é importante termos muito cuidado. O inimigo tem se valido muitas vezes de um grande analfabetismo bíblico. Há hoje uma tendência de sermos muito rasos no conhecimento da doutrina, sermos muito superficiais no estudo da Bíblia, e é preciso ter muito cuidado com isso. O argumento, por mais bem elaborado que seja, de qualquer sermão, de qualquer livro, ele sempre será muito mais fraco do que apenas um assídio do Senhor. A melhor arma para se combater o engano é a verdade, estudando a palavra de Deus. Alguns dizem assim: pastor, mas a carne é fraca. É verdade, a carne é fraca, mas o pecado não é a vitamina que nossa carne precisa. Se a carne é fraca, vamos pedir o Espírito Santo que ressuscite essa carne e tenha misericórdia e prevaleça sobre essa carne. O que a carne precisa não é dizer ao Espírito o que ele tem que fazer, mas pergunte ao Espírito o que ele quer que a carne faça, e a carne vai ter que obedecer pelo poder do Espírito. No versículo 6, então, o inimigo coloca em uma outra tentação em andamento, já que a primeira não funcionou. Ele o leva para um alto do monte, e ali ele diz o seguinte: eu vou te dar toda a glória desses reinos, vou dar para você tudo o que você está vendo ao redor, a autoridade, o reino deste mundo é meu e eu vou dar para quem eu quiser. Deixa eu dizer uma coisa: o inimigo nunca dá o que ele promete prazer e dá sofrimento. Ele promete vida e ele dá morte, promete liberdade e dá escravidão. Tudo o que ele promete, ele não consegue dar, porque ele é mentiroso, e não há nada que ele possa dar que você já não tenha. O que ele tinha para dar para Jesus? Absolutamente nada. Adão não era dono do mundo, Adão era o mordomo do mundo. É bem verdade que Jesus, ele reconhece o inimigo como o príncipe deste mundo, mas príncipe não tem poder nenhum enquanto o rei estiver vivo.
Príncipe só tem poder quando ele passa a ser rei, quando o rei morre. E o nosso rei não está morto. Nosso rei está vivo e em breve virá para nos buscar. E ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Todos os reinos a ele pertencem. O inimigo, ele tenta Jesus, e eu fico pensando como a gente às vezes é tão fraco na tentação. O inimigo nunca me ofereceu uma cidade para eu pecar. Ele nunca me ofereceu uma casa bonita para eu pecar. Nunca me ofereceu nenhum carro para eu poder cair e eu tenho pecado. O inimigo às vezes não oferece para você nada especial, porque às vezes nem precisa. Sabe por que o inimigo nunca me ofereceu algo tão grandioso? Porque eu e você temos caído por ninharia, por bobagem. Por isso ele não precisa nem oferecer mais do que isso. Fique atento. Que tal se valorizar um pouco mais o valor do Calvário, o valor de Deus, da misericórdia dele? Que tal ser mais sensível ao valor das coisas que são eternas? Uma terceira tentação é apresentada. Na terceira tentação, essa foi a mais difícil para Jesus. O inimigo o levou para o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo, e disse: olha, sabe, Jesus, você veio aqui para ser aceito pelo povo, não é? Mas o povo inteiro está sendo ensinado pelos líderes da igreja que o Messias que virá, ele vai descer do pináculo do templo, vai ser colocado na porta do templo. Anjos o apresentaram ao povo. Essa era a crença popular que muitos líderes religiosos pregavam para o povo, dizendo que o Messias viria de cima do templo, trazido por anjos e colocado na porta do templo. Esse era o sinal da chegada do Messias. Só tem um grande problema. Esse ensinamento estava na Bíblia? Não. Isso era uma crença religiosa. O inimigo, percebendo que para cada tentação Jesus dizia está escrito, ele tira a sua Bíblia do bolso e diz assim: você quer realmente conversar de Bíblia? De Bíblia eu entendo também. Não discuta com o inimigo. Não discuta com o adversário, porque ele conhece mais da Bíblia do que eu e você, do que todos nós juntos. Mas o problema é que mesmo a palavra de Deus na boca do inimigo não é mais palavra de Deus, é palavra do inimigo. A verdade na boca do inimigo não é mais verdade, é mentira, porque ele distorce. Ele coloca o sentido que ele bem entender. Ele cita Salmo 91, versículo 11. Diz: olha, pode ser lançado aqui abaixo, porque os anjos te guardarão, nada vai te acontecer. Só tem um probleminha. Ele não fala o verso todo. O verso todo diz lá em Salmo 91 que guardarão nos teus caminhos. Ou seja, os anjos de Deus, o universo inteiro, está à disposição para nos socorrer se nós estivermos nos caminhos de Deus. Mas se eu e você quiser ter uma vida nos caminhos do pecado, nos caminhos do inimigo, os anjos de Deus não vão nos impedir, nem vão nos proteger lá, porque lá é terreno do inimigo. A proteção divina é garantida àquele que decide seguir os caminhos da obediência. Por isso Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando uma pessoa quer andar nos caminhos errados, e quer os milagres de Deus, e quer as bênçãos de Deus, isso não é fé, isso é presunção, isso é arrogância espiritual. Você quer fazer errado, você quer ser desobediente, mas você quer as bênçãos da obediência. Jesus disse: não vou tentar o Senhor Deus, porque isto não é o que está escrito. O inimigo ofereceu o caminho, inclusive, mais fácil. Jesus sabia que para alcançar o povo, para alcançar a salvação para mim e para você, tinha que passar pela cruz do Calvário. O inimigo ofereceu um caminho que não precisava passar pelo jardim do sofrimento, muito menos pela cruz. Mas, irmãos, cristianismo não tem caminho fácil. Cristão é entender que não há caminho para o céu que não passe pelo Calvário. É cruz mesmo, tomar a cruz e seguir, é caminho estreito. Não quer dizer que vamos ser destruídos no caminho, porque nós vamos sempre estar muito bem acompanhados no caminho, mas o caminho do céu é caminho de sofrimento, sim, é de dor, sim, é de renúncia, sim, é de alegria, mas de uma alegria que só Jesus pode dar e explicar. Jesus entendeu que não poderia pegar o caminho mais fácil, não há atalhos para o céu, só há um caminho, o caminho da fé, da obediência a Jesus Cristo.
Uma crença enganosa, às vezes eu penso que a mentira mais perigosa não é aquela mentira que a pessoa fala descaradamente uma mentira. A mentira que eu mais tenho medo é aquela que vem com cara de crente, que vem misturado com verdade da Bíblia. Tenha muito cuidado. É muito perigoso você ouvir, às vezes, ensinamentos que têm cara de religiosidade. Confira bem se aquela mensagem está na Bíblia. Confira bem se aquela música combina com o ensinamento bíblico. Confira bem se aquela ideia tem respaldo bíblico. Essa é a nossa segurança. Recorrer sempre à palavra de Deus. Eu quero terminar essa mensagem com uma citação do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 382. Essa mensagem me chama a atenção porque fala de um grupo de cristãos que ainda não entenderam o que é ser cristão. Diz o seguinte: muitos estão a enganar a própria alma, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, sem cruz. E essa religião não serve para a eternidade. Porque a religião de Cristo tem cruz. A religião de Cristo tem dificuldade. A religião de Cristo tem tentações. Mas eu louvo a Deus porque no deserto de tentação, que no deserto de dor, que no deserto de cruz, também é deserto de vitória, também é deserto de crescimento, também é deserto de amadurecimento no Espírito, na presença de Deus. O deserto não tem que ser nosso lugar de queda, o deserto precisa ser nosso lugar de vitória em nome de Jesus. Se quisermos vencer como Jesus venceu, precisamos viver como Jesus viveu, precisamos orar como Jesus orou, estudar a palavra como Jesus estudou, pregar a palavra como Ele pregou. Você quer vencer como Jesus venceu? Você quer ser vitorioso como Ele foi no deserto e em todos os momentos da sua vida? Que Deus te dê muitas vitórias, mas é preciso vencer, vivendo como Ele viveu, se alimentando da palavra, orando a Deus como se respira e falando do Evangelho como Ele sempre falava. Na confiança do poder do amor de Cristo, nós podemos ter a certeza que nenhuma tentação nos veio sobre-humana, mas pelo poder de Cristo, pelo poder do amor do Evangelho de Cristo, nós podemos e nós venceremos, não somente hoje, mas a cada dia da nossa vida. Vamos orar? Deus e Pai maravilhoso, obrigado porque em Jesus temos a certeza da vitória sobre o pecado. Pai Santo, toma-nos em Tuas mãos, nos ajude a cada dia a passarmos mais tempo na Tua palavra, meditando nos Teus ensinos, a nunca duvidarmos do grande amor que o Senhor tem por nós, que nós possamos a cada dia alimentar nosso espírito com o poder que do céu o Senhor está disponível a derramar sobre nós, que possamos sempre ser guiados pelo Teu Santo Espírito a cada passo da nossa existência. Pai Santo, que nós possamos entender que o reino que nos importa, de que nada adianta vivermos uma corrida louca se não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Que o reino do Senhor Jesus Cristo em nosso coração seja a nossa primeira e grande busca. Pai Santo, que nós possamos viver um cristianismo real ao Teu lado, com sacrifício se for preciso, mas com obediência sempre à Tua palavra. Nós confiamos no poder que vem da cruz de Cristo. Nós confiamos que em Jesus somos mais que vencedores. Por isso nós choramos, queremos vencer como Jesus venceu. Então nos ajude a viver como Jesus viveu. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.